Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal da Hybrid Theory e hoje, na dica que eu vou passar para vocês, vai ser como trabalhar com campos calculados e funções de agregação dentro do Tableau. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu comentário de que conteúdo você gostaria de ver aqui dentro do nosso canal e manda para aquele amigo seu que quer entrar aí na área de Business Intelligence e análise de dados. Então vamos lá. A primeira coisa que eu já estou é com o meu Tableau aberto aqui. Então eu estou utilizando hoje a última versão do Tableau, que é a versão 2022.4. Reforçando que se você caiu de paraquedas nesse vídeo, né, o Tableau é uma ferramenta de Data Visualization que está dentro do quadrante mágico hoje, né, que é um relatório que elege as melhores ferramentas para se trabalhar dentro de determinados nichos de tecnologia. Então eu vou deixar o link dele aqui também, caso você queira baixar. A versão que eu estou utilizando hoje é do Tableau Public, que é uma versão gratuita. A única diferença é que você não consegue salvar, né, os seus relatórios do Tableau na sua máquina. Todos eles ficam salvos na nuvem. E para quem está começando agora e para quem está estudando, é muito bacana porque você já se acostuma também com essa ideia de publicar os seus relatórios. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou clicar aqui do meu lado esquerdo em Microsoft Excel para conectar o meu Tableau dentro de uma base de dados. E aqui dentro do próprio Tableau, né, se você vier dentro de documentos, meu repositório do Tableau, fontes de dados, dentro de 2022, PTBR Latam, você vai ter essa base de dados aqui, que é uma base de dados que o próprio Tableau utiliza aí, né, que é esse exemplo da Superloja ou Sample Superstore. Então, eu vou conectar aqui na versão em inglês, que é o Sample Superstore, e automaticamente o meu Tableau já vai reconhecer aqui quais são as sheets, né, quais são as abas ali da minha planilha que tem informações. A que eu vou carregar para o nosso conteúdo aqui é essa de orders. Lembrando que eu posso arrastar ou eu posso vir aqui e dar dois cliques. Quando eu faço para isso, né, quando eu faço aqui, ele vai trazer esse orders para o meu Canva e ele vai disponibilizar essas informações aqui nessa parte de baixo, né, da minha própria visualização aqui. Então aqui eu vou conseguir identificar várias informações, como o ID da linha, né, qual que é o meu order ID, o order date, e assim sucessivamente a gente vai ver que existem várias informações aqui dentro. Para o que a gente quer aprender agora, a gente vai aprender a trabalhar com campos calculados de agregação. Então, para isso, eu vou clicar aqui dentro de planilha 1 e ele automaticamente vai vir para esse campo aqui, onde é o campo que você vai passar a maior parte aí, provavelmente, do seu dia trabalhando na edição do Tableau. Então, o que a gente precisa entender? Para que servem os campos calculados? Para que servem essas funções do Tableau? Então, essas funções do Tableau possibilitam que a gente realize cálculos aqui dentro. Em vários momentos, quando você estiver analisando seus dados, você vai querer entender sobre agregação, sobre inteligência de tempo, você vai precisar cortar textos, né? Pegar determinados padrões de textos e transformar isso em informações para que as pessoas tomem decisão. Então, para a gente poder criar um campo calculado, eu vou clicar aqui nessa setinha e vou vir aqui em criar campo calculado. Ao fazer isso, o Tableau vai criar aqui para mim essa outra janelinha aqui que é móvel, tá? Então você pode vir aqui e modificar totalmente a sua tabela. E dentro dela, nós podemos escrever quais são as fórmulas que nós podemos utilizar. Então você vai me perguntar, Adriano, mas qual fórmula que eu devo escrever? Quais fórmulas são possíveis de escrever? E para isso eu já vou deixar o link aqui da nossa documentação também, que é uma documentação do próprio Tableau, onde ele lista todas as funções do Tableau por categoria. Aqui nós vamos ter uma informação um pouco mais detalhada de cada uma dessas funções. Só que uma das coisas que eu gosto muito no Tableau em relação a outras ferramentas de BI é que o Tableau já lista aqui para você nessa setinha todas as funções que ele tem. Então, caso a gente queira entender aqui como que funciona, por exemplo, as funções de agregar ou funções de agregação que a gente vai ouvir falar, então basta você clicar aqui que automaticamente ele vai trazer para você aí todas essas funções que a gente utiliza. Então, a gente vai ver aqui nessa aula as principais funções de agregação hoje que são utilizadas. E para isso a gente precisa entender um pouco que essas funções, né, se derivam das 4 operações. Então a primeira função que a gente precisa entender aqui é a função de soma, ou seja, eu quero somar um valor. E aí existe uma diferença entre os campos calculados e as próprias informações do Tableau, que funciona da seguinte forma. Repare que aqui do meu lado esquerdo, ele já criou para mim e reconheceu os campos que são
campos de soma, né? São campos agregados. Se você olhar, você consegue identificar aqui todos eles, né? Por essa tralhazinha aqui, esse hashtag que traz aqui para cada uma dessas colunas. Então, quando eu arrasto sales para texto, por exemplo, automaticamente, repara que ele está trazendo para mim a soma. Então, ele está somando todos os valores que eu tive aqui dos meus pedidos. E para isso, ele está dando um valor aqui de 2.326. Então, repara que eu quero reproduzir esse cálculo. Eu quero poder fazer isso em campo calculado. E aí você vai me perguntar, Adriano, mas para que eu preciso fazer um campo calculado? Para que eu preciso criar se o Tableau automaticamente soma esse campo aqui para mim? Então, você vai entender, ao decorrer do seu trabalho com BI, que você vai precisar combinar campos. Se eu precisasse somente da soma, provavelmente eu faria apenas isso. Eu só arrastaria o campo de sales e traria ele para dentro de texto. Mas caso eu queira fazer a conta, né, o cálculo que eu precisar utilizar, ele dependa de outras informações, pode ser que eu precise fazer esse campo calculado. Então vai ser um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Nesse primeiro campo calculado, eu vou fazer a soma. E aí eu posso vir aqui e escrever soma sales. Só que o que vai acontecer? Repara que ao fazer isso, ele vai falar que a referência do campo indefinido para sales. Por quê? Porque, na verdade, todas as fórmulas que a gente for utilizar aqui no Tableau, elas são escritas em inglês. Então, a soma em inglês, ela é sum. Ao invés de eu escrever soma, eu coloco sum. E aqui dentro, ele vai me pedir a expressão. Ou seja, qual campo que eu quero colocar aqui dentro? Qual que é o campo que eu quero somar? E para isso, tem algumas formas de fazer. Eu posso começar a escrever sales e marcar ele aqui, ou eu posso vir aqui no meu campo sales e arrastar ele aqui para dentro. As duas informações, né, os dois modos de fazer, funcionam. Então, quando eu faço isso, repara que eu tenho aqui mostrando que o meu cálculo é válido. Caso eu queira, basta vir e clicar em OK e ele automaticamente já vai ter esse campo aqui para mim. Só que no meu caso, a gente quer fazer campos a mais, né? Eu quero entender das minhas vendas aqui, por exemplo, quanto que eu vendo para cada item, né? Então, para eu poder entender quanto cada item que eu tenho uma coluna aqui que chama quantity, que é a nossa quantidade. Então, eu posso dividir o meu sales por quantidade, porque aí eu vou saber quanto que custa, em média, cada uma dessas quantidades, como se fosse um preço médio, digamos assim. No caso, um preço médio de um pedido. Então, já vou renomear aqui em cima de campo 1, né, de cálculo 1, para preço médio. E aqui eu vou fazer o seguinte, dentro de sales, eu vou colocar essa barrinha aqui, que significa divisão, dentro das 4 operações. E aqui eu vou colocar o nosso campo quantity. Só que repara que quando eu colocar esse campo quantity, ele já está reclamando aqui para mim, falando que o cálculo contém erro. E por que ele contém erro? Porque o Tableau ele trabalha com isonomia, digamos assim, de agregações. Não tem como eu fazer uma conta, né, com um campo que está agregado e o outro não. Para isso, eu preciso que os dois ou estejam agregados ou que eles não estejam agregados, digamos assim. Repara que na frente do sum eu coloquei o sales, mas quando eu coloquei o quantity aqui, eu não coloquei que tipo de agregação era. Então, o que ele está reclamando aqui não é possível misturar argumentos agregados e não agregados com esta função. Então, para poder corrigir esse erro, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir antes do quantity e colocar um sum. Vou apagar com delete parêntese, vou dar um Ctrl End para ele ir para o final e vou fechar o parêntese aqui. Repara que ao fazer isso, agora eu já tenho o meu preço médio. Então, repara que esse preço médio, ele deriva de dois campos. Ele deriva do campo sales e ele deriva do campo quantity. Então, dessa forma, eu consigo identificar quanto que é o meu preço médio. Para isso, eu posso criar uma outra planilha aqui, por exemplo, e arrastar o meu preço médio para cá. Ao fazer isso, ele vai me dar 60,19. E o que é uma coisa muito bacana aqui do Tableau? Que quando você cria um campo desse, ele vai criar aqui uma própria agregação que ele criou, e você pode dividir esse campo em dimensões. Ou seja, agora, além de ver o valor, né, médio, eu posso ver ele por categoria, ou por região, ou por segmento. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o campo como categoria, né, colocar ele aqui, e dentro da categoria eu posso pegar agora o meu preço médio e arrastar ele para cá. Repara que agora eu já tenho o meu preço médio de cada uma das categorias. E se você verificar, automaticamente eu tenho aqui um valor mais agregado, né, um valor maior para tecnologia, porque normalmente insumos de tecnologia são mais caros. Enquanto office supplies aqui, que são itens para escritório,
como caneta, grampeador e coisas nesse sentido, são itens que costumam ser mais baratos. Então aqui eu já tenho uma nova análise que eu criei utilizando campos calculados. Aqui também, quando eu arrasto um campo para soma, né, como eu arrastei o campo de sales, a primeira agregação que o Tableau faz é a de soma, mas caso eu queira trazer outros tipos de agregação, eu posso vir dentro de medida e marcar como média, mediana, contagem, contagem distinta, mínimo, máximo, percentil e assim sucessivamente. Se eu marcar a média, repara que ele automaticamente já recalculou para mim. E o que é uma coisa bacana disso? Lembre que eu falei que a gente podia arrastar os campos para cá? Quando a gente arrastava para dentro do nosso Canva, a gente conseguia fazer um cálculo com ele? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou pegar o meu sales, vou arrastar para cá. Ao invés de colocar ele como soma, eu vou colocar ele como média. E repara que quando eu crio um campo calculado agora, se eu clicar com um CTRL e arrastar esse campo para cá, repara que automaticamente o Tableau já escreveu essa fórmula para mim. Então ele escreveu esse campo totalmente pronto para mim, sem eu precisar colocar a fórmula de average. Então essa é uma das coisas muito bacanas do Tableau, porque eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar aqui uma data, como um exemplo, ó, coloquei uma data aqui, vou clicar no maisinho para abrir até o mês dela, por exemplo, e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou clicar em campo de tabela rápido e vou colocar aqui ele, por exemplo, para fazer o total do ano. Quando eu faço isso, repara que ele meio que está criando aqui, né, um acumulado do ano para todos os anos. Ao invés de ser a média, eu vou colocar esse campo aqui como soma. Então agora eu tenho o acumulado do ano de todos os anos. O que é o interessante disso? Se eu criar um campo calculado e arrastar ele para cá, repara que automaticamente o Tableau já fez o campo para mim. A fórmula que ele está utilizando quando eu clico aqui em cálculo de tabela para total do ano, ele está arrastando ela para cá, chamando de running sum. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente usa para poder fazer o acumulado. Então, nas fórmulas de agregação que nós temos, são aquelas fórmulas que a gente passou anteriormente. Então, eu tenho sum, dentro de sum, isso, sum sales, tenho aqui para tirar a média, que é o average, tenho aqui para tirar o mínimo e o máximo, mínimo, máximo. Dentro do mínimo e o máximo eu tenho a contagem, tenho a contagem different, que é para contar os registros únicos que eu tenho aqui. Então, só colocar aqui, ó, count de sales. Então, basicamente, para você poder escrever uma fórmula no Tableau, ela é muito simples. Basta você colocar aqui o nome da fórmula e dentro do parêntese ele vai te pedir algumas expressões. Se você tiver alguma dúvida de como ela funciona, basta você vir aqui na própria documentação e ele vai trazer alguns exemplos aqui para você. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, dentro de agregar, aquele exemplo que a gente viu do sum. Então, quando eu venho em sum, repara que ele está trazendo um exemplo, soma de lucro. É a mesma coisa que a gente tinha feito aqui na soma de sales. Eu sei que essa aula pode ter parecido muito básica e talvez muito simples para você que já conhece o Tableau, mas o meu objetivo aqui é trazer conteúdos desde o básico até um nível mais avançado para que vocês possam avançar na sua carreira de tecnologia. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Um grande abraço e até mais!